Em um período de confusão e terrível tirania, nasce uma menina com um terrível poder. Um jovem de uma poderosa família recolhe-se a um mosteiro na tentativa de reprimir o seu dom. 2 poderes, 2 famílias e uma guerra. E isso tudo acontece aonde? Em Darkover. Portanto, venham conhecer o 2º volume de uma das melhores séries de ficção científica de todos os tempos. A paz só virá quando se tornar plenamente consciente de que seus pensamentos não são de fora, vêm do interior e por isso são todos seus. As únicas coisas no universo sobre as quais é legítimo ter um poder total. Rainha da Tempestade, de Marion Zimmer Bradley. Esse é o 2º livro sobre Darkover que aparece aqui no canal. Se você não sabe do que eu estou falando, se está meio perdido, vai lá assistir o primeiro vídeo que é sobre o livro A Chegada em Darkover. Vou deixar no card e no link aqui, e o link aqui na descrição desse vídeo. No livro anterior, assim como no vídeo anterior, nós conversamos sobre a descoberta desse planeta pelos humanos e tudo o que aconteceu lá quando a nave caiu. Nesse aqui, nós vamos começar a ler sobre a Primeira Era. Como eu cheguei a comentar lá, sim, aqui a vida dos humanos nesse novo planeta vai ser dividido em eras. Igual ao nosso, né? Medieval, e tatati, tatatá, e contemporâneo. Então vai se dividir em eras, assim como foi dividido na Terra. Para você que ainda está perdido, vamos a uma pequena explicação. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Embora a cronologia de Darkover inclua uma lista de livros passados em períodos específicos, cada romance foi escrito como uma história individual, sendo cada livro independente. Então você pode ler esses livros na ordem que você quiser, mas eu não recomendo. Porque tem um detalhe, tem alguns detalhes nesse 2º livro que foi dito aqui no primeiro. E que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa história, para maior compreensão. Daqui a pouco eu comento mais sobre isso. Em um outro momento, a autora recomendou uma ordem que é a que eu estou fazendo aqui, mas depois parece que ela voltou atrás e disse que o certo era ler pela ordem de publicação, dado que o estilo dela, o estilo literário dela, evoluiu consideravelmente ao longo da carreira. Mas a evolução da escrita da Marion Zimmer Bradley não me interessa. Eu estou lendo pela ordem cronológica de acontecimentos, e isso é o mais importante. Então, lá no primeiro livro, A Chegada em Darkover, os terráqueos instalaram uma colônia, forçadamente, não queriam se instalar lá, mas instalaram uma colônia nesse planeta. Vai lá assistir o vídeo para você saber o que eu estou falando. Aproveita também, se quiser, já deixar aqui embaixo nos comentários sugestão para os próximos vídeos. Fique à vontade. E também no primeiro comentário fixado existem outras maneiras de ajudar este canal. Mas então, aqueles primeiros humanos, em sua maioria de origem celta e espanhola, com o passar do tempo, sem contato com a Terra, eles acabam formando ali uma nova civilização, eles desenvolvem uma nova cultura. Esse livro se passa, este livro aqui, se passa 1000 anos depois desse. Portanto, está vendo... Então, este livro aqui se passa 1000 anos depois deste primeiro livro aqui. Nesse período, o genoma humano já se expandiu e aquelas pessoas acabaram procriando com os nativos do planeta Darkover. E como começou essa mistura? Então, esse é um dos detalhes. Essa mistura, o início dessa mistura entre terráqueos e seres de Darkover, começa aqui. O primeiro momento em que vai haver essa mistura está neste livro. É, portanto,
que eu acho que se deve ler na ordem cronológica de acontecimentos. É um detalhe que acontece aqui. Nós estamos vendo, não dá para ler fora da ordem, senão vai ficar meio perdido. A chegada em Darkover, o primeiro livro, tratou especificamente da descoberta do planeta, descoberto sem querer, e os primeiros caminhos trilhados pela humanidade em Darkover. Caminhos complicadíssimos. Já aqui em A Rainha da Tempestade é que começa a questão das eras, que eu disse que é dividido este planeta. A primeira era é conhecida como a Era do Caos. Depois vem um período conhecido como o período dos 100 reinos. E em seguida, um período conhecido como os Renunciantes. O próximo período vai ficar conhecido como Contra os Terráqueos, a primeira era. E depois vai vir Contra os Terráqueos, a segunda era. Mas o que interessa hoje é a Era do Caos, aonde vai se passar então essa história. E ao que tudo indica, foi aqui que começou esse caos mesmo. À medida que os séculos se passaram, os descendentes dos colonizadores originais desenvolveram fortes poderes psíquicos, que ficaram conhecidos como Laran. E esses poderes são incorporados na estrutura social de castas que se formou ali. Esse período em que se passa essa história parece muito com o nosso período feudal. Essa primeira era do planeta é marcada por programas de reprodução humana, mau uso dos poderes adquiridos, mas também nós temos o controle desses poderes para a evolução social e dominação. Então aqui, uma das preocupações principais é a reprodução, é a linhagem, é o sangue, é a não mistura para que esses poderes psíquicos se desenvolvam e dominem os outros. Então, aqueles que apresentam uma capacidade psíquica mais desenvolvida se tornam, portanto, a classe dominante e a elite tecnológica desse planeta. Sim, aqui há tecnologia. Vamos entrar nesse ponto daqui a pouco. E nesse período, a tecnologia do planeta é baseado nesses poderes. São esses poderes a base dos clãs feudais bélicos. O que leva a resultados desastrosos numa luta pelo poder entre os vários domínios em ascendência. Agora, depois dessa introdução, dessa explicação, dessa amostragem, vamos de fato começar o vídeo. O vídeo começa agora, então. 3, 2, 1! Rainha da Tempestade foi originalmente publicado em 1978 e aqui, na nota escrita pela própria autora, ela responde o porquê de ter escrito esse livro. Os fãs sempre enchendo o saco, ficavam pedindo uma história dela sobre a Era do Caos. Ela diz: protelei por muito tempo hesitando em fazê-lo. Para mim, a ascendência dos romances de Darkover parecia ser apenas o confronto entre a cultura darkovana e terráquea. Se eu atendesse ao pedido para escrever sobre uma época antes da chegada dos terráqueos, essa essência estaria perdida, e o que restaria seria muito parecido com 1000 outras histórias de ficção científica sobre mundos alienígenas, cujos habitantes possuem poderes estranhos e preocupações diferentes. O que ela se refere à chegada desses terráqueos? Não tem nada a ver com a queda dos terráqueos aqui, porque não foi uma chegada, apesar de a chegada em Darkover foi um acidente. O que ela se refere aqui é que depois o pessoal deste planeta vai ter contato novamente com os terráqueos. Vou dar um spoiler aqui, se você não quiser saber, pula pelo menos 2 minutinhos. No final deste livro, vai dizer que os terráqueos vão voltar a encontrar Darkover 2000 anos depois. Se esse livro se passa 1000 anos depois desse, ainda falta 1000 anos para os humanos e os terráqueos se encontrarem. No começo desse livro, nós vamos ter 2 linhas narrativas que, quando você começa a ler, parece que são completamente distantes, desconectadas, que não vão se encontrar nunca. E parece que as histórias vão correr paralelamente até o final. Mas não é isso que acontece. Nessas 2 linhas narrativas, a gente vai conhecer primeiro a história da Dorilis e dos domínios do seu pai, o Lord Mikhail. E na segunda, nós vamos acompanhar a história do Alart e dos domínios de Dom Stephens. Então, parece que não vai se encontrar. Mas na metade desse livro, essas 2 narrativas vão se encontrar e formar uma coisa só.
E a maneira que isso acontece é muito interessante. Mas vamos por parte, vamos começar contando essas duas linhas narrativas. Na primeira, o Dom Micael, apesar de ser casado, ele não tem um herdeiro para ficar com os seus domínios. Todos os filhos que ele teve morreram ou no parto ou morreram da doença do limiar. O que é essa doença do limiar? As crianças nascem então com o dom, vão ter que aprender a lidar com ele, mas quando chega na adolescência, esse dom fica muito forte e quase incontrolável. Então muitos adolescentes não conseguem dominar o poder que tem e acabam morrendo. Essa é a doença do limiar. Então os filhos dele que não morreram no parto, morreram na adolescência com essa doença. Então veja o poder que esse clã dele carrega, poderosíssimo. O Micael então vai conhecer a Aliciane, uma viúva, meio que uma criada ali do seu castelo, que já tem um filho, ela tem um filho chamado Donal, que tem o poder de controlar. Ele não faz, ele não fabrica, ele consegue mudar de direção os raios. O Micael então vai acabar, o Lord Micael, né, vai acabar se envolvendo então com a Aliciane, e ele escolhe esta mulher para ser a mãe do seu herdeiro. E é desse relacionamento, então, que vai nascer a Dorilis. Mas prestem bem atenção. A Dorilis, já dentro da barriga da mãe, demonstra o poder que ela tem. O pessoal não entende qual é esse poder. Mas, no nascimento, forma-se uma tempestade gigantesca. E a força dessa criança é tão grande que assim que ela nasce, a mãe dela morre. Então, acabou de nascer a rainha da tempestade. Os anos vão se passar. A Donara, né, que era a mulher do Micael, que não conseguiu dar filho para ele, cuidou dessa menina também, mas acaba morrendo. E ele vai ficar lá no seu castelo com seus criados, com a sua filha Dorilis e com seu filho adotivo, o Donal, né, que é meio-irmão da Dorilis. Ele adota esse menino para ele também. A menina já está ali entre os 11 e 12 anos e ele vê que já é hora de escolher um marido para aquela menina, pois esse escolhido por casamento vai se tornar o herdeiro dos seus domínios. Por quê? Porque aquela sociedade não vai permitir que ele deixe os seus domínios para um filho adotivo. Tem que ser filho de sangue, então ele tem que arrumar um pretendente para essa menina. Ele escolhe um rapaz também de um outro domínio poderoso, vai ter uma festa para selar esse compromisso, ainda não é o casamento, ela tem entre 11 e 12 anos, é apenas um acordo nupcial e o casamento vai se dar quando a Dorilis estiver entre 15 e 16 anos. É isso que está no acordo. E essa Dorilis, ela é assim, cobiçada por muitos donos de domínio, porque o domínio do Micael é um domínio grandioso, poderoso, riquíssimo, então tem muita gente interessada nisso. Esse escolhido, esse rapaz que é escolhido para se casar com ela, vai estar lá fora junto com ela, vai se lembrar que outras pessoas estão interessadas naquele domínio e que esse acordo, que ainda vai demorar 3, 4 anos para ser cumprido, pode ser quebrado e que outras pessoas podem tomar a Dorilis dele. O que ele resolve fazer? Ele resolve avançar o sinal. Ele agarra a menina, ele quer forçar a menina, entendeu? Forçar. Taranã. A menina fica irritada, vai ficando nervosa. Desde criança que todo mundo no castelo cuida para que ela não fique nervosa. Quando ela fica nervosa, a tempestade aparece, o negócio fica feio. E ela tá lá sendo agarrada, tentando se soltar, ficando nervosa. O que ela faz? Ela mata o rapaz. Como que ela mata? Ela invoca uma tempestade e fulmina o noivo dela com um raio. Bem feito. Vai forçar a mina. É isso que dá. Dom Escatafel, dono também de um grande domínio, que é o pai do rapaz, não entende nada, mas fica furioso. Seu filho foi assassinado. Ele pega o corpo do filho, ele vai embora revoltado e ele promete que ele vai se vingar. Vocês já entenderam que a morte desse rapaz vai dar merda, né? Vai dar ruim. E vai dar ruim grandão. Mas tá, vamos para outra linha narrativa. É a história do Alart, que faz parte da família Hastur. A nobre, a poderosíssima família Hastur. Faz 6 anos que o Alart vive em um mosteiro. Esses monges são chamados de Cristóforo. Ô louco, Vandeir, mas a igreja foi para lá? Leia o primeiro livro. Foi. Ele vai para lá, para esse mosteiro,
porque ele morria de medo de transmitir o seu poder para outra pessoa. Ele tem medo do seu poder. Então, qual é o poder dele, né? O poder dele é de ver o futuro, mas ele não vê o futuro que vai acontecer, ele vê todos os futuros possíveis. Ele está lá trancado nesse mosteiro, então, por dois motivos. Primeiro, ele quer aprender a controlar o seu poder. E segundo, ele não quer casar, ele não quer ter filhos, ele não quer ter herdeiro. Ele não quer passar o seu larão, o seu poder, para mais ninguém. Tudo bem, ele está lá, o pai nunca procurou ele, mas por que o pai nunca procurou ele? Porque ele tem mais 2 irmãos. Então, quer dizer, herdeiro para os domínios tem. Mas só que não é bem assim. Certo dia, 6 anos depois, quem aparece no mosteiro? Lord Stephen, o pai do Allard, que vem avisar que um dos seus irmãos morreu. E esse irmão que morreu também tinha um dom parecido com o dom do Allard, que era o dom de ver o futuro. Mas esse irmão não conseguia distinguir o presente do futuro e ele acaba morrendo. Mas porque depois de tanto tempo o pai do Allard resolve ir lá para buscar ele? Porque é o seguinte, o Lord Stephen não é qualquer um. Ele é o irmão do rei. Existem os domínios, depois o reino. Então, o Stephen, ele é irmão do rei. Esse rei já está com 80 anos. Esse rei só tem um filho, que é o Félix. E esse Félix é um rapaz fraco. Para tudo, em todos os sentidos. Ele é fraco. Ele é doente. E o Stephen está apostando que o Félix até pode assumir o trono, mas não vai durar muito tempo. Portanto, se o Félix morrer, né, se o filho do rei, que é o Félix, o rei morre, o Félix morre, o próximo herdeiro é o Stephen, na linha sucessória. E em seguida, quem é o primeiro herdeiro do Stephen? É um irmão mais velho chamado Damon Rafael. Se o Stephen vira rei, o Damon Rafael vira o chefe do domínio. Se o Stephen morre também, o Damon Rafael vira rei. E o Allard vira o chefe do domínio. Então precisa-se do Allard lá para continuar a família. Vai dar merda, né? O Allard tenta convencer o pai de que ele não quer ir, de que ele não quer sair do mosteiro, de que ele não quer herdeiro. Mas o pai vai obrigar o rapaz nas suas atividades familiares. Durante essa viagem de volta aos domínios do pai, o Dom Stephen, na volta, é morto. É morto por um outro domínio que está em guerra. Eles têm carros voadores aqui, o negócio é... Esses carros voadores são controlados pelas pedras. Eu vou falar depois dessas pedras. Então eles estão num carro voador atravessando um domínio onde estava tendo um conflito. Jogam um fogo viscoso no carro do velho. E esse fogo viscoso pega no velho. O que é esse fogo viscoso? É um fogo que ele queima até o osso. Esse fogo viscoso cai no velho. O velho para lá num outro castelo. É levado para lá. E o velho morre. Então o pai do Allard morre nesse trajeto. Pronto. Já era. Damon Rafael então vira o chefe do domínio. E o Allard tem que lhe prestar obediência e reverência. Ele é o novo chefe dali. O Damon Rafael é um ser deplorável, nefasto, horroroso, chato, indecente e tudo mais que você conseguir colocar nesse cara. O Damon Rafael está empenhado em escolher uma esposa. Ele escolhe mais mulheres se a esposa não conseguir dar filho para eles, com um larã que seja parecido com os deles para poder fazer o seu herdeiro. Mas ele também vai escolher uma esposa para o Allard. O Allard vai ter que se casar. Sem escolha, o Allard acaba se casando com a Cassandra, uma moça que já estava escolhido para ele. Mas só que eu falei que o Damon Rafael ele é tenebroso. Vai dar merda, né? Tem um detalhe. O Damon Rafael, se ele não conseguir engravidar nenhuma das moças que ele escolheu para ter um herdeiro, sabe qual a ideia que ele vai ter? Presta atenção. Ele diz o seguinte: meu irmão, se eu não conseguir encontrar alguém aí para fazer meu herdeiro, vou fazer aonde? Na sua esposa. Olha que legal, né? É normal isso. E vai pedir por mãe, empresta aí a Cassandra que eu vou fazer um herdeiro nela, porque ela tem um bom DNA para continuar nossos poderes. Então ele vai querer engravidar a cunhada. O Allard, sabendo então, já dito para ele todos os planos, mesmo assim, ele não quer ter filho, mas ele faz um acordo com a Cassandra. Fala: Cassandra, é o seguinte, a gente se casou,
vamos mudar para as torres. Vamos ficar lá na torre, lá no Meu Irmão Não Vai Nos Atrapalhar, e a gente ajuda também no trabalho das torres. O que é essas torres? Essas torres é onde eles produzem a maior parte da energia, a maior parte de todos os minerais, a maior parte de tudo que o pessoal de Darkover utiliza na vida é produzido nessas torres. E como é que é? Essas torres são torres de mineração. Como que funciona a mineração? A mineração funciona a partir do Laran. Eles têm o poder deles, e com esse poder eles se juntam no círculo ali, 9, 10 pessoas, e com esse poder eles conseguem minerar e fabricar elementos para utilizar na vida. Inclusive, eles mineram essas pedras que dão poderes, que é usada como combustível, como energia também nesse planeta. Outra coisa, esta pedra aparece aqui. Uma terráquea ganha essa pedra de um Darkovano nesse argumento desse livro. Por isso, segue a ordem. Mas então, você resolve para essa torre, a Cassandra vai usar o Laran dela, o Alart vai usar o Laran dele, para eles poderem minerar, fabricar, produzir coisas lá. Em determinado momento da história, o rei Félix vai assumir o trono. As notícias de que Lord Scatafel vai atacar os domínios do Mikael, porque nos domínios do Mikael a menina matou o filho dele, ele está nervoso, ele quer atacar o domínio. O que ele faz? Então tá todo mundo ouvindo isso, o Damon Rafael chama o Alart e fala pro Alart, ó, vai lá entender o que está acontecendo lá nos domínios do Mikael, e o Scatafel vai atacar, você tem que me ajudar, aí vai lá como meu correspondente. O Alart vai para os domínios do Lord Mikael, ó as histórias se juntando, vai para aqueles domínios lá para tentar conversar e evitar esta guerra. Ao conhecer o Lord Mikael e conhecer a Dorilis, o Alart vai recomendar, porque a menina está com seus poderes cada vez mais incontroláveis, está chegando na adolescência, ele vai recomendar que o Lord Mikael traga alguém poderoso das torres que domine o Laran para poder ajudar a menina. E o Alart recomenda que eles busquem quem? A Renata, que trabalhava na torre com eles. Essa Renata é poderosíssima, era a chefe da torre. E essa Renata vai vir para o domínio para poder treinar a Dorilis. Damon Rafael tentou, não conseguiu um herdeiro, pede para trazerem a Cassandra de volta. A Cassandra se recusa a atender o pedido do cunhado e foge. Foge para onde? Foge para o domínio do Mikael, aonde o Alart está. E eles não querem entregar a Cassandra, o Alart fica lá com ela. O que o Dom Rafael faz? O Dom Rafael se une com o Scatafel e juntos eles resolvem, então, aquela guerra que era para ser evitada não vai ser mais. O Rafael, junto com o Scatafel, vão atacar o domínio do Mikael. E são ataques com armas tenebrosas, com tecnologias terríveis que estão sendo produzidas nas torres. Eles estão usando aquela energia que era para ser do bem para produzir armas de destruição em massa. O ataque é bárbaro, o ataque é terrível, mas o Mikael consegue se defender. Não se defende tão bem, vai ter muitas perdas, ele consegue se defender. Ele está a ponto de perder o domínio, ele não pode deixar o domínio então pro seu filho adotivo. Tá um problemaço do caramba. Vai dar merda, né? Ele vai falar então com o Donal, filho adotivo, e vai ter uma ideia. Para não perder o domínio, ele vai querer que o Donal se case com a irmã, com a Dorilis. Sim, com a minha irmã. Para não perder o domínio. Só que tem um problema. Lembra a Renata, que veio treinar a menina? Pois é. O Donal tá apaixonado pela Renata. Vai dar merda, né? Só que a Dorilis gosta demais do Donal. E aí vai ter uma crise de ciúme, formou um triângulo amoroso. É guerra, é triângulo amoroso, é tecnologia, é magia. Esse livro aqui tem de tudo. E é por isso que ele é maravilhoso. Maravilhoso. É um livro vibrante, cheio de ação, de reviravolta. O livro se aproxima em muitos momentos mais da fantasia do que da ficção científica, mas tem os seus méritos nesse filão, quando eles falam do uso da tecnologia, da utilidade das torres, de forma inadequada para a produção de armas. Então, fica a dica de A Rainha da Tempestade, um livro sensacional. Maravilhoso. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar. Em breve voltamos com mais um livro
da série Darkover. Fica a dica, esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.